Esse vídeo aqui é continuação direta dos últimos dois vídeos deste canal, e essa daqui também será a parte mais importante, eu diria, porque é onde eu quero compartilhar algumas experiências da minha criação mesmo envolvendo meu pai, que eu utilizo hoje como referencial para acreditar que ele ainda assim conseguiu ser uma figura paterna muito boa, que me influenciou de várias formas positivas na minha vida e me ensinou certos valores e certos sentimentos, certas sensações que outras figuras, até mesmo com maior oportunidade de crescimento nas próprias vidas, não conseguiram transmitir para seus filhos. Eu vou começar com uma história que essa é bem do início da minha infância, assim, e o meu pai mesmo também já contou a versão dele desse relato, então tem algumas perspectivas diferentes que eu acho que é interessante para a gente exercitar. Quando eu tinha mais ou menos ali 3 ou 4 anos de idade, eu me lembro que teve um dia que o meu pai foi uma das poucas vezes na minha infância assim que ele chegou a bater em mim, sabe? E nem foi uma agressão tão pesada assim, mas ele chegou a me dar umas palmadas, uns tabefe. Mas o que importa nessa situação é o contexto em que isso rolou. Nesse período que eu era uma criança, bem jovem ainda, eu tinha assistido algo na televisão que informava para mim que cigarros, né, cigarros com tabaco, nicotina, causavam não apenas dependência química, mas também poderiam causar prejuízos para a saúde e poderiam levar até mesmo ao óbito. Então, eu ali, mesmo sendo uma criança, de alguma forma aquilo lá me causou um impacto, fez com que eu refletisse sobre aquela questão e eu tive uma péssima decisão, digamos assim, de que era me livrar dos cigarros do meu pai, mas a maneira que eu resolvi fazer isso foi colocando eles nos decks do rádio que meu pai usava para ouvir música, né? Então hoje em dia eu consigo analisar até mesmo o simbolismo por trás disso daí, entendeu? A criança fez questão de, no momento que ela estava destruindo aquela substância, eu coloquei num objeto que naquele ponto da minha vida eu já era capaz de perceber que era um dos objetos que meu pai mais gostava, né? Afinal, ele gastava horas e horas do tempo livre dele, quando ele estava de folga, quando ele estava em casa, ouvindo música, ele gravava CDs, ele gravava fitas também, principalmente, né? Então eu me lembro que eu coloquei os cigarros dentro do deck e depois apertei assim, sabe? Porque destruiu e não tinha nem como ele poder reaproveitar aqueles cigarros. Passadas algumas horas, meu pai chegou em casa, então mostra que nem era uma questão assim, de querer esconder o que eu tinha feito, afinal, do jeito que eu fiz, era evidente que meu pai não ia demorar para descobrir. Ele viu aquilo de lá, e daí foi o momento que ele bateu em mim, né? Ele me agrediu, eu nem me lembro exatamente o que ele chegou a fazer contra mim, mas eu me lembro que eu chorei, eu me lembro que eu, né, corri para longe dele, e depois quando ele se aproximou de mim, ele me perguntou, né? Fez aquela clássica de primeiro bate e depois pergunta. E ele perguntou por que eu tinha feito aquilo. E eu me lembro que eu expliquei para ele que eu não queria mais que ele fumasse, porque eu tinha ouvido na televisão que o cigarro podia matar a pessoa, né? E daí, ele me contando sobre essa experiência, ele já disse que depois que ele viu aquilo lá, ele sentiu muita culpa mesmo, né? Ele pensou assim, né? Porra, como é que eu fui bater no cara, né? Eu lembro que ele usou essas palavras. Como é que eu fui bater no cara se tudo que ele queria, né, era cuidar de mim, evitar que eu morresse e tudo mais. Aí ele meio que manteve a postura, ainda falou, tentou manter uma bronca, dizendo assim, ah, mas tu não pode se meter, não pode mexer nos objetos do teu pai, blá, blá. Ele manteve ali a questão, né? Mas a verdade é que essa experiência foi transformadora para ele. Porque ele nunca mais voltou a me agredir dessa forma, tá ligado? Então, assim, pra mim, essa experiência enquanto criança, eu considero marcante de um ponto de vista positivo na minha vida, porque eu consegui de alguma forma afetar, tentar transformar o meu pai de uma forma positiva. Ele não parou de fumar cigarros, ele tentou em alguns momentos da vida dele, né? Hoje em dia ele não fuma mais por questões de saúde, inclusive, mas não foi aquele momento que ele parou de fumar. Mas ele refletiu sobre o filho dele, ele refletiu sobre as intenções da criança, né? E mais do que isso, para mim, hoje em dia, quanto adulto, eu acho válido, eu acho digno que ele tenha refletido dessa forma e tenha sido sensibilizado, entendeu? Realmente eu acho que pais que passassem pela situação que ele passou e ainda assim mantesse a postura punitiva, castigadora, eu vou bater mesmo, vou agredir mesmo, porque, sabe, os pensamentos estúpidos assim, eu acharia um pensamento atrasado, retrógrado, sabe? Não foi o caso do meu pai. Então já mostrava que, apesar da vida que ele teve vivido, isso não impediu ele de ter sensibilidade, isso não impediu ele de entender que aquela criança estava querendo melhor para ele, queria cuidar dele, e evidentemente a melhor forma de reagir àquilo não era uma agressão, mesmo que eu tivesse cruzado uma linha de mexer no objeto de valor dele, né? Mas em compensação eu acho válido que ele tenha entendido que mais valioso do que aquele objeto era o sentimento que o filho dele tinha por ele, né? Então, assim, e outra coisa que é muito marcante na criação que eu tive com o meu pai é que, na realidade, ele também é
pai do meu irmão, né? Mas o meu irmão não é filho dele de sangue. A minha mãe teve um primeiro casamento, o meu pai foi o segundo casamento da minha mãe. Hoje em dia eles já não são mais casados, já faz bastante tempo, né? Mas teve um momento bastante, digamos assim, até meus 13 anos de idade, o meu pai foi uma figura paterna para mim e para o meu irmão, que é 4 anos mais velho do que eu, né? E eles foram criando uma relação, um vínculo, que dura até os dias de hoje, inclusive, né? Os dois ainda mantêm contato. É a única figura paterna que o meu irmão reconhece na vida dele é o meu pai, que hoje em dia é pai dele também, né? Mas isso rolou de uma forma assim que foi não foi nada impositivo, e eu vou dizer para vocês que é diferente de tudo que eu já vi, sabe? Mesmo que não exista uma forma ideal de lidar com essas experiências, eu vou querer compartilhar com vocês, porque hoje em dia eu consigo ver que o meu pai conseguiu lidar com essa relação de paternidade de uma forma que vai muito além da que eu vi a maioria dos outros pais fazerem. Muitos homens, para assumirem filhos, né? Porque eu não gosto também dessa expressão. Eu entendo que para muitas pessoas até falam isso com uma espécie de orgulho, ou como se fosse algo bonito, né? Mas muitos homens, para passar por esse processo de assumir filhos de outros casamentos das mulheres que eles estão conhecendo, envolve aquela coisa de começar a tratar como filho mesmo, entendeu? Chamar por filho, querer ser tratado como pai e inclusive querer fazer uma espécie de substituição do progenitor da criança, entendeu? E o meu pai nunca foi a maneira que ele lidou assim, sabe? A política dele era bem diferente, sabe? Ele nunca tentou fazer com que o meu irmão não buscasse o pai dele de sangue, ele nunca tentou fazer com que os dois tivessem alguma espécie de conflito, ele nunca tentou, tipo, no primeiro vínculo, até hoje em dia, eles não se chamam necessariamente de pai e filho, né? Mas naquela época, então, durante a minha infância, enquanto eu estava crescendo, ele nunca se colocou como a figura, tipo, como o pai literal, mas ele ainda tinha as responsabilidades e até mesmo os carinhos, né, de um pai para um filho. Eu posso dizer exemplos assim de ele fazer questão de falar para nós que ele jamais daria presentes para um ou para o outro, e de fato nunca rolou esse tipo de separação, sabe? Presentes era sempre cada um recebia seu presente no Natal, Dia das Crianças. De fato nunca rolou uma espécie de separação no tratamento, né? Uma coisa que o meu pai utilizou para argumentar que ele sempre teve essa questão de querer conversar, de querer racionalizar as decisões dele. E uma coisa que ele comentou uma vez também, que ele não ia mais agredir, tipo, não ia mais me agredir, não só por causa daquele capítulo que ele viveu, mas a forma que ele conseguiu incorporar isso no discurso de uma forma que parecia racional e justa por ele, foi dizer que ele nunca se sentia com a liberdade de encostar a mão no meu irmão, justamente para ele saber que o meu irmão não era filho dele. Então ele não achava que ele deveria bater em mim também, porque senão ia crescer nós dois com diferentes relações, tá ligado? Eu podia me enxergar como alguém que pode ser agredido e ver que o meu irmão nunca levou um tabefe dele e isso ser alguma espécie de coisa que gerava um conflito entre nós, sabe? Uma diferença na relação. Então ele fazia questão de ter esses processos, passava adiante assim, e isso para mim sempre fez diferença, sabe? Comunicar, passar adiante a informação com clareza, querer, sabe, chegar a um comum acordo através da argumentação, algo assim, para mim sempre fez diferente nessa função de educador que ele assumia, sabe? Então eu digo para vocês que esse jeito que o meu pai lidou a função paterna dele com o meu irmão especificamente, eu acho única, sabe? Eu não me lembro de um sujeito que conseguiu navegar tão bem essa situação, porque ele não teve nunca que mascarar, ele nunca teve que fazer intriga, ele nunca teve que ficar falando mal do pai do meu irmão pelas costas dele, sabe? Foi simplesmente a vivência deles, eles tinham uma boa relação, o meu irmão não se sentia preterido por ele, não se sentia minado, não se sentia o Vanderlei, né, que é o nome do meu pai, ele gosta mais do Renan do que de mim, sabe? Ele prefere o filho dele de sangue do que eu, né? Ele não teve que falar como se nós todos tivéssemos o mesmo sangue, mas ele conseguiu criar um vínculo ainda assim, entendeu? Então eu acho que isso assim é muito impressionante pelo fato de que a gente não vê isso acontecer mesmo, sabe? A maioria dos homens criam vínculos com a base desse discurso de ter substituído o pai original, ou eles nem criam vínculos, entendeu? Como eu disse, os meus pais são separados, então o meu irmão e o meu pai já não tinham mais um convívio familiar dentro da mesma casa já faz anos e anos e anos, então ainda assim eles têm um laço, eles ainda assim estão envolvidos na vida um do outro, entendeu? Uma relação que foi criada dessa maneira que eu realmente acho que é diferente de tudo que eu já vi nessa questão, sabe? Para mostrar mais uma vez que independentemente da vivência, da experiência que meu pai teve antes de chegar nesse ponto da vida dele, ele passou por transformações sim, ele conseguiu lidar bem com essa função paterna, sabe? De uma forma que eu acho que é literalmente fora da curva, sabe? Eu acho que mesmo que ele não tenha recebido educação formal para tanto, sabe?
e até mesmo não teve orientação psicológica, emocional, pelo próprio esforço ou por uma influência espiritual, que eu acredito que também possa estar envolvida, ele conseguiu sim se transformar numa pessoa muito mais assim hábil com as próprias emoções, com os próprios pensamentos, do que a infância e juventude dele parecia, né? E aí, para completar esse vídeo, eu vou fazer questão de declarar até alguns casos de como isso, essa experiência de ter essa relação, de ser filho do meu pai, apesar de dentro da nossa criação não ter sido tão importante assim, afinal, o passado dele não refletia muito no comportamento dele hoje em dia na minha vida, isso não evitou que outras pessoas tivessem condutas diferentes com relação a ele, né? Eu posso contar até mesmo de figuras da minha própria família, minha família materna, no caso, que eles sempre tinham, assim, uma verdadeira desaprovação, um desdém, sabe? Uma espécie de raiva, nojo, o termo que vocês quiserem, com o meu pai. E quando eu era criança, eu não conseguia entender que isso era proveniente do passado dele, sabe? Do que ele tinha sido e como isso chegava até em mim. Um exemplo bem claro que eu posso dar para vocês é que eu tinha, ainda tenho na realidade, né, uma avó materna que, enquanto eu estava crescendo, ela sempre fez muitas e muitas diferenças de tratamento com relação a mim e o meu irmão, e era uma coisa muito agressiva, sabe? Não era nem como se assim tivesse uma espécie de sutileza para eu ter alguma espécie de dúvida. Não. Ainda na minha primeira infância, quando eu tinha 3 ou 4 ou 5 anos de idade, mais ou menos assim, eu comecei a notar que, para minha avó, né, ela enxergava os netos dela de forma diferente, sabe? Eram crianças diferentes, com valor diferente, importância diferente e tratamentos diferentes, né? Provavelmente existe uma série de razões para isso, mas hoje em dia tenho certeza que parte da razão das coisas serem assim é o fato de que o meu pai era quem ele era e ele tinha se passado de ter sido um ex-detento, sabe? Porque era a diferença mais gritante entre mim e meu irmão, sabe? Nós dois éramos filhos da mesma mulher, mas a gente não era filho do mesmo cara. E considerando quem o pai do meu irmão havia sido e era naquele momento, sabe? Para muitas pessoas era o suficiente para assumirem que ele era melhor e que ele fez com que por isso a minha mãe tivesse um filho melhor com ele, entendeu? E eu, por ser filho de quem eu era, eu merecia menos, valia menos, não precisava ser tratado da mesma forma, sabe? Era uma coisa que naquela época eu não entendia que era proveniente dessa ideia, sabe? E eu sei disso também porque a minha avó desprezava meu pai amplamente, sabe? Sempre não tinha carinho, apreço, não tinha respeito muitas vezes pela figura do meu pai, sabe? E eu fui entendendo que era por causa disso, entendeu? Não era da forma que ele agia, não importava o jeito que ele tratasse ela. Esse era um preconceito dela proveniente de uma construção de mundo muito anterior a eles estarem se conhecendo, né? E eu também tive um tio que tem capítulos específicos disso, sabe? O irmão da minha mãe, no caso, sabe? É um sujeito que hoje em dia eu sei uma série de outras coisas sobre ele, então eu sei que o caráter dele nunca foi muito forte, sabe? Não é algo que é só nesse momento da vida dele que evidencia que ele não é uma pessoa decente. Mas tem um capítulo que marcou bastante o meu próprio pai, e eu me lembro também dessa história, não só através do relato dele, mas né, nas minhas próprias lembranças, que no início ainda do relacionamento da minha mãe com meu pai em reuniões familiares, no momento que esse meu tio estava alcoolizado, ele chegou a comentar em voz alta, a declarar que para ele, não, para mim, o meu genro, né, era o ex-marido da minha mãe, tá ligado? E que era assim que ela tinha sido e assim que as coisas iam ser na cabeça dele sempre, entendeu? Então, aquela tipo de honestidade típica de quem está alcoolizado, e vocês podem achar que é só uma preferência, que isso não tem nada a ver, mas olha só, para mim a única razão que leva um ser humano a exaltar uma figura que fez mal para alguém que tipo alguém da tua família, alguém que tu ama, sabe? E inclusive desrespeitar o novo sujeito que está ali inserido, é o fato de que tu tem valores muito deturpados, tá ligado? Pra ti tu acha que a pessoa vale mais baseado no emprego que ela tem, ou baseado no quanto dinheiro que ela faz, e por causa disso ela pode fazer o que quiser, sabe? Ela pode ser horrível, ela pode inclusive fazer mal pra tua família, fazer mal pra tua irmã, fazer mal pra quem tem o mesmo sangue que tu, que ela ainda assim não deixa de ser uma pessoa boa, baseado na carreira que ela tem, na grana que ela faz, sabe? De que família que ela veio, essas coisas são muito mais significantes do que as atitudes dela. Agora, se uma pessoa te trata bem, tipo, a tua irmã, e tem um respeito pela tua família, e demonstra isso do jeito que é vivido a vida deles juntos, mas essa pessoa tem um passado que tu não concorda, que tu acha errado, tem uma conduta que tu não admira, e tu não acha que essa pessoa faz dinheiro suficiente, sabe, para merecer o teu respeito, tu deixa isso escapar em momentos de maior honestidade, sabe? Então, assim,
São coisas assim ao longo da minha infância, minha juventude, esses aqui são só os capítulos que eu vou contar para encerrar esse vídeo, mas que aconteceu mais de uma vez, tá ligado? Aconteceu em outras situações também, eu me lembro nitidamente de vezes que eu começava a contar sobre a minha vida e eu contava sobre quem meu pai havia sido e eu via na cara das pessoas a transformação do rosto, sabe? Eu via elas mudando a forma que elas estavam olhando para mim e demorou um tempo para eu entender que, tipo, para certos seres humanos, se tu fala esse tipo de coisa, dependendo da vida que eles tiveram, do que eles acreditam, sabe, já começa a aflorar todos os sentimentos, sabe? Que na minha opinião é de preconceito sim, entendeu? É de preconceito sim porque a pessoa tá ouvindo um relato de uma história que aconteceu há tempos atrás e já começa a ativar respostas emocionais dentro dela, entendeu? Então sim, eu tenho certeza absoluta que até mesmo eu não tendo vivido essa vida necessariamente, essas coisas chegaram até mim, afetaram a forma que as pessoas me tratavam e me percebiam, sabe? Então, esse aqui era a principal razão de eu ter feito essa série de vídeos aqui no meu canal. É compartilhar essa vivência, esse tipo de perspectiva que eu tive, que talvez muitos de vocês não tiveram, muitos de vocês nunca sequer refletiram a respeito. E eu posso falar para você assim, olha, tem gente sim que tem uma experiência diferente na infância, na adolescência, saem do rumo, sabe, permitido pela lei, fazem coisas questionáveis, condenáveis sim, mas isso não é razão para achar que aquela pessoa é incapaz de se redimir, é incapaz de se ressocializar, é incapaz de demonstrar amor, carinho, respeito, enfim, ter características realmente admiráveis, sabe? Para além do quanto que essa pessoa ganha de dinheiro ou, sabe, sei lá, de que família que ela veio, esse tipo de coisa que para muita gente é o mais importante, eu realmente acho que existem condutas na nossa vida que superam tudo isso e alguém ter se desvirtuado, digamos assim, e parado de cultivar esses sentimentos que geram bom convívio e admiração de outras pessoas à tua volta, em algum momento depois conseguir retomar essa vida e conseguir voltar a contribuir para as pessoas gostarem de ti, te admirarem, te respeitarem, te amarem, a gente tem que reconhecer, a gente tem que validar, porque honestamente não é como se rolasse qualquer projeto de nação, de Estado, para ajudar a ressocializar pessoas que por diversas questões culturais, sociais e sérias acabam jogando muitas e muitas pessoas, muitos e muitos jovens para um ponto de marginalidade que eu não acho que tem a ver necessariamente com caráter, tá ligado? Pode existir caráter, pode existir índole, mas até mesmo pessoas que muita gente acha que não tem caráter, que não tem índole, com o passar do tempo e por razões muito misteriosas, inclusive, começam a agir de uma forma diferente que provoca admiração nas pessoas que conhecem a versão atual dele, sem se preocupar com o que quer que ele tenha feito antes, porque afinal as pessoas estão sempre mudando, né? Mas é isso aí, espero que quem assistiu esses 3 vídeos tenha curtido. Valeu!